a todos e a todas, eu sou Cristiano Glória, estamos aqui para a segunda parte da nossa conversa com o professor Carlos Oliveira, o Caó, que a gente está falando aqui de um assunto muito importante, muito pertinente, que é o impacto da pandemia aqui no sistema de educação. Na primeira parte desse programa, a gente conversou sobre o caos, literalmente. Chegou março, o mundo que a gente conhecia mudou, as universidades começaram a ter que se adaptar, começar a entender como é que era esse nosso momento. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora sobre esse momento que a gente está vivendo hoje. O que está sendo discutido aqui no Brasil, especificamente, para essa retomada? A gente falou das incertezas, falou até mesmo da politização do vírus, mas o que está sendo discutido hoje para essa retomada nossa? Vamos pensar já nos avanços. A questão da aprendizagem remota ou do uso de mediação tecnológica em universidades públicas, por exemplo, demoraria mais 3 décadas para a gente continuar discutindo com toda a burocracia universitária sobre a relevância do uso das metodologias, das tecnologias na aprendizagem. Então, isso daí é um avanço enorme, né? Hoje, as universidades públicas estão pensando como vão fazer para retomar. Por exemplo, a UERJ retoma as suas atividades, ou seja, o primeiro semestre de 2020 inicia remotamente em setembro. E depois o segundo semestre de 2020 já será em 2021, e também remoto. Isso era impensável, essa discussão. Eu sou da UERJ há muitos anos, né? Eu entrei lá, tenho 39 anos de UERJ, né? Então, estou em tempo de me aposentar. Eu não pensei que eu fosse ver essa mudança. E quem trouxe isso para nós foi o bichinho, o vírus, que possibilitou essa rápida discussão. A UERJ levou 3 meses com grandes discussões até conseguir aprovar com o reitor Ricardo Lodge, na semana passada, a regulamentação desse período emergencial de aprendizagem remota, de ensino remoto. Então, isso não é pouca coisa, já não é pouca coisa. Você pensar que essa discussão que era ideologizada, né? A educação saiu de ciência e passou a ser um dogma, com ideias de um lado ou de outro. Isso tem feito um atraso da educação brasileira, porque a gente dogmatizou discussões que deveriam ser científicas, sobre o desenvolvimento, sobre como aprender, enfim, eu acho que isto é um avanço. Não haverá retrocesso nisso, não haverá hipótese de voltar atrás. Ou a gente entende que as tecnologias elas são direito, ou a gente estará condenando a população a viver, uma grande parte dela, como uma população desnecessária, uma população que será só uma despesa na sociedade. Portanto, é preciso fazer esse processo de inclusão. Então, nós não vamos voltar atrás. E nisso, a pandemia acelerou este processo. Um dos mimimis que a gente tinha era da exclusão digital. E isso era muito confortável para quem era contra a tecnologia. Temos uma população socially divided, digitally divided, e aí você ia com aquelas terminologias, teses de doutorado e tal, falando sobre o diagnóstico. Estamos aí. Agora, ninguém fazia uma proposta. A proposta é: como é que eu faço inclusão digital? Porque a exclusão a gente já sabe que tem. Agora é um outro passo. Eu estou na outra fase do jogo. Se eu estivesse gamificando, eu já estava na fase 3. Eu já tive o impacto, eu antes negava a tecnologia, tive que engolir a tecnologia e agora a tecnologia fará parte da vida da educação. Então a retomada está aí. A retomada está aí. Por acaso, no dia 4 de agosto, o secretário-geral da ONU, que é um português, foi o primeiro-ministro de Portugal, o excelente primeiro-ministro, António Guterres, ele lança, então, o que ele chamou de um plano que é Salve a Educação. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos num processo, Cristiano, assustador.
de que, se a gente não fizer a retomada das atividades escolares, observando rigorosamente os protocolos sanitários, mas saindo de uma visão do medo eterno, juntando informações como o do diretor-geral da OMS, há 3 dias atrás, dizendo que não há bala de prata. Pode ser, é muito provável que tenhamos uma vacina. A gente não sabe de que eficácia dessa vacina, a gente não sabe quanto tempo a gente terá imunização para aquela vacina. Portanto, sabemos muito pouco. Sabemos que precisamos da vacina, mas sabemos muito pouco sobre que vacina. Temos até uma vacina secreta, que é a vacina russa, que só o russo sabe como é. Não é? Então, é daquelas coisas, parece que eles estão fazendo jabuticaba, aquela coisa que só o russo sabe como é que é, a vodka. Então, eu sei lá o que vai sair de lá. Mas nós precisamos sair do medo, Cristiano. E isso implica uma necessidade fundamental, e que cada um de nós é responsável. E a gente tem que ter muito cuidado com o que nós estamos plantando. 30% daqueles 90% dos alunos já retornaram no dia de hoje, no dia 5 de agosto, já retornaram a atividades escolares. De diversas formas. Ninguém está dizendo que retomada escolar é abrir a porta da escola e dizer assim, venham alunos, entrem. Não, é nada disso. É cheio de cuidados, os cuidados de distanciamento, os cuidados de uso de máscara, uma bobagem que é essa coisa da temperatura na porta da escola, isso só serve para aglomerar. A nossa recomendação no Estado é que a criança só saia de casa, isso é uma responsabilidade familiar, quando ele estiver checado a sua temperatura. Se a temperatura está fora do padrão, tem que levar ele para a unidade de saúde e não para a escola. Se ele entrar, o que cabe aos professores é conhecer a sintomatologia e detectar, eventualmente, tanto profissionais quanto alunos que estejam com sintomas de Covid. Aí sim, verificar a temperatura, ou seja, terá que ter o termômetro na escola. Não é isso que estamos falando. O que estamos falando é que não há nenhuma finalidade para fazer verificação de temperatura na entrada, porque eu posso pegar irresponsavelmente e dar um antitérmico para o meu filho e mandar ele para a escola. Ele vai chegar na escola, vai medir, a temperatura vai estar lá embaixo. Resolveu alguma coisa? Nada. Resolveu nada. Portanto, os protocolos sanitários vão determinar o retorno. Pode ser que com o distanciamento de 1,5 metro, que é o ideal, é o que estamos usando no Estado, não é necessário 2 metros. Internacionalmente, temos usado mais 1,5 metro. 1,5 metro de distanciamento pode ser que as turmas e o tamanho das salas elas só suportem 30%. 20% do número de alunos. É tudo uma questão de métrica. Aí é uma questão de métrica. Cada escola, cada sistema de ensino vai ter que dar autonomia para cada escola fazer as suas adequações. Você vai ter que ter guidelines, protocolos, POPs de implantação e, a partir disso, as escolas vão fazendo as suas adequações. Temos que discutir, na sociedade brasileira, Cristiano, o que é preciso voltar primeiro. A ciência tem nos dito que é mais grave voltar, por exemplo, com o ensino médio do que com os mais novinhos. É isso que a ciência tem nos dito. Né? Mas a criança quer se abraçar. Em Portugal, eles fizeram o seguinte, colocaram mais asas nas crianças para elas não conseguirem, que dá 1,5 metro, elas não conseguem se aproximar. Cada lugar, na Ásia não precisa, porque eles já não se aproximam. Cada lugar é um lugar. Eu não posso endemonizar uma questão cultural brasileira e não utilizar isso pedagogicamente. Eu preciso ensinar a minha criança que ela tem que usar a máscara assim, mas para ela usar a máscara, o pai não pode botar a máscara na boca e não no nariz. Né? O pai não pode ser negacionista, porque quando a família é negacionista, ela vai interferir nessa retomada
nas atividades presenciais. Então, as atividades presenciais, por isso que eu digo assim, são muitas retomadas, não é uma retomada. Nós vamos ter cada situação específica é uma retomada própria. O que nós temos certeza, Cristiano, é que não dá para prorrogar indefinidamente esperando uma vacina que pode não existir. Cada um dos pais tem que ter certeza, e a gente estava conversando antes, Cristiano, que esse processo pedagógico, esse processo educacional que a gente vai viver, está vivendo, essa retomada, ela, na verdade, ela tem uma finalidade muito grande para que a gente retome também a economia. A economia necessita que os pais retornem às suas atividades. Quando nós privamos os alunos mais jovens de ter creche e pré-escola, nós vamos condenar famílias compostas e lideradas por mulheres solteiras ou mulheres que não têm maridos, que criam seus filhos, a não poderem voltar ao mercado de trabalho e ser substituídas por homens ou mulheres que não têm filhos. Nós vamos agravar ainda mais a exclusão social. Nós vamos agravar sensivelmente o que nós vamos ver na sociedade. Nós estamos, quando não retomamos, São Paulo diz que retoma em setembro, o Rio de Janeiro se retoma na bandeira verde, que me parece uma sugestão mais concreta, porque nós temos que ver como é que vai se comportar e retomar. A população tem que acreditar nessa perspectiva. Eu queria que você falasse um pouquinho, Cauã, exatamente nesse ponto, porque a gente agora passou por um terceiro momento. Falamos do caos, falamos da retomada, ela já se iniciou, já temos aí 30% daqueles 90% já tendo conteúdo. Isso vai ser uma coisa que vai acontecer naturalmente aqui no Brasil também, a gente já está vendo os anúncios aí de retomada, mas a gente vai entrar agora no terceiro momento, que é o seguinte: como é que a gente vai agora se organizar tecnologicamente, pedagogicamente, e na minha percepção, se me corrija se eu estiver errado, um dos grandes problemas a nível universitário, que é a capacitação da equipe docente para a utilização de novas tecnologias. Isso sempre foi uma barreira muito grande, né? Tanto do ponto de vista de métodos de ensino, né? Sair do cuspigis para o método ativo, etc. Agora não tem volta. Agora todo mundo vai ter que se adaptar a ferramentas de aprendizagem online, plataformas, etc. Como é que você vê esse futuro, esse processo de capacitação de professores nesse novo momento nosso? Traumático ou mais fácil do que a gente imagina? Você começou muito bem. O problema é que as nossas universidades não sabem formar professores para trabalhar com mediação tecnológica. Esse é o problema. Nós não temos professores na educação básica que sabiam trabalhar com metodologias ativas ou tecnologia, a mediação tecnológica. Por quê? Porque as universidades não formavam professores para trabalhar com isso. Inclusive, eram avessas a isso, majoritariamente se posicionavam contrários a isso. Era uma briga ideológica, não era uma briga de ciência, era uma briga ideológica para proteger emprego de docente. Porque achavam que botar mediação tecnológica corta emprego. É de uma falta de conhecimento enorme. Portanto, nós vamos ter que mudar a formação de professores. Vai ser muito, Cristiano, como nós fazemos no SUS. Nós pegamos profissionais muito mal preparados nas universidades, fora da realidade do Sistema Único de Saúde, e temos que oferecer educação permanente ao longo de todo o tempo que ele está no trabalho, para ele melhorar e poder trabalhar nas unidades de saúde. Vai ser a mesma coisa. Nós temos um conjunto de professores que já estão aí. Eles precisam ser qualificados. Então, nós vamos ter que investir pesadamente em educação permanente desses professores existentes. E vamos ter que mudar o currículo completamente das escolas de formação de professores. E isso vai implicar que os professores que dão aula para professores também aprendam a utilizar a tecnologia. Isso tudo está sendo acelerado muito por conta da pandemia e das retomadas que a gente conversou aqui. Porque é impressionante, né, as ramificações do assunto, né? A gente começou falando do impacto nos estudantes, né, nas crianças, nos jovens, etc.
E agora a gente está falando do impacto na equipe docente, que também é um fator importantíssimo dentro desse ecossistema, né? E a gente falou desse processo ter sido acelerado porque as universidades, as escolas como um todo, elas ficaram com esse desafio na mão. O desafio financeiro, da retomada, e o desafio pedagógico, né? Eu preciso passar conteúdo com qualidade. Eu preciso que o meu aluno aprenda, eu preciso que tenha uma evolução acadêmica ali dentro. Então, está tudo aí ao mesmo tempo, que eu acho que a gente vai ver coisas muito interessantes, tanto do ponto de vista de inovação tecnológica, de processo de aprendizagem. Eu acho que vai ser um momento muito rico de evolução na educação no mundo como um todo. Caó, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui ensinando aqui a todos nós, uma visão tão clara aí desse momento que a gente está passando. Muito obrigado mesmo, prazer esse papo com você. E para todo mundo que estava assistindo a gente, muito obrigado. Só lembrando que quem quiser ter acesso aos conteúdos aqui da Iniciativa FIS, marca lá o sininho no nosso canal do YouTube e saber mais sobre o que a gente está fazendo, acessar o nosso site www.fis.org.br. Caó, muito obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.